Oi galera, tudo bom? Primeiro, saudades da aula para vocês presencialmente, mas enquanto a gente tiver que cumprir esse isolamento social, que a gente faz pro nosso bem, a gente tá assim matando a saudade desse jeito, à distância, tá bom? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo de gramática, que está lá na tabela do nosso plano de ensino, que são os pronomes Aí você pode já se perguntar, né? Mas professor, por que pronomes Porque nós teremos a seguir um outro capítulo, que é onde nós veremos os pronomes 2, que são outros tipos de pronomes. Como é uma atividade um pouco mais extensa, automaticamente a gente precisa dividir aí em 2 capítulos, como o livro faz. Neste capítulo todo, nós trataremos somente desse tipo. A videoaula de hoje, ela vai resumir brevemente o que são os pronomes, para que nós usamos no nosso dia a dia, quais os tipos de pronomes que nós temos, tá? Para a gente até ter uma ideia mais prática de como que eu uso isso. Será que é inútil? Serve para alguma coisa? Serve sim. Vamos ver agora, tá bom? Perceba que, à medida que eu vou explicando, eu vou sempre fazendo referência às páginas onde estão localizadas as informações, justamente para você estudar comigo e com o livro ao mesmo tempo. Se você só me acompanhar e não estiver com o livro em mãos, vai ficar um pouco mais difícil para você. Então, eu aconselho que esteja com o livro em mãos, tá? Em qualquer momento, quando você estiver vendo esse vídeo, como ele não é ao vivo, né, eu vou gravar e enviar para vocês, vocês podem dar uma pausa. A professora falou muito rápido. Vou dar uma pausa e voltar aqui para o que foi que ela disse. Né? Pode dar um zoom para quem tem um pouco de problema de visão, né, ver melhor as letras, se você acha pequena. E pode também ir anotando as dúvidas, tá? A professora não fala disso, eu não entendi, ela não deixou claro o ponto tal, o tipo de pronome tal, como eu posso usar isso, fiquei com dúvida em não sei o que, anota e me devolve depois. Inclusive, é bom a gente lembrar que o que eu pedi dessas atividades foram somente anotações, pelo menos para esse mesmo dia da videoaula. Eu não pedi que você fizesse a atividade nesse primeiro momento, eu pedi anotações sobre esse dia. Para uns dias depois tem atividade sobre isso. Se você não entender, inclusive, a explicação, vai ficar complicado você fazer a atividade. Então, eu aconselho que todos os alunos vejam esse vídeo. Vamos iniciar. Bom, nós temos aqui, primeiro, o conceito de pronome. O que é pronome? O que são os pronomes? Na página 185 do livro de vocês, eu coloquei aqui resumidamente. Mas na página 185 diz que pronome é uma palavra variável que identifica os seres. Muito cuidado para não confundir com substantivo. Lembra o que a gente viu lá no primeiro capítulo? Porque o substantivo nomeia os seres. O pronome identifica os seres. Ou seja, ele me deixa mais claro se as pessoas com quem eu estou falando, por exemplo, estão na minha interlocução ou não. Se elas estão fora da interlocução. Inclusive, interlocução é uma palavra que nós vamos falar muito. O que é a interlocução? Interlocução é o ato de você conversar, você está tendo contato com uma ou outras pessoas, mesmo que não seja presencialmente. Os interlocutores de uma situação são aqueles que participam dela. Por exemplo, neste momento, eu estou falando com todos vocês de segundo C, então, de certa forma, vocês são interlocutores. Eu sou a locutora, vocês os interlocutores. Daí vem o nome locutor de rádio, né? O locutor, os interlocutores. Então, nós todos estamos participando de uma interlocução. Então, os pronomes, eles identificam esses seres. Por que variável? Por que eu digo que os pronomes são palavras variáveis? Lembram o que é variar? Variar quer dizer mudar. São palavras que mudam. Então, eu tenho no masculino e no feminino, no singular e no plural. Os pronomes variam e não variam, né? Eles variam. Quando nós falamos de pronomes, eu posso classificar os pronomes como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Lembrando, isso não são tipos de pronomes ainda. Isso são classificações de pronomes. São meios como ele pode agir. Ele pode estar agindo como um substantivo ou como um adjetivo. Isso não quer dizer que o pronome tome o lugar, ou seja, a mesma coisa que o substantivo ou que o adjetivo, mas que somente naquela frase ele está atuando daquela forma. Por exemplo, eu tenho uma frase: você merece ser feliz. E tem o pronome você.
Quando eu digo você merece ser feliz, o você indica alguém que eu não estou nomeando. Como você é alguém que eu não disse o nome, logo eu tenho aqui um pronome substantivo, porque ele está substituindo o nome de uma pessoa. Inclusive, uma das principais missões do pronome é substituir. Eu estou falando, por exemplo, do meu primo. Eu digo, meu primo adquiriu o coronavírus. Meu Deus. E eu quero reiterar, falar novamente do meu primo na frase, sem utilizar a palavra meu primo, eu uso o pronome para substituir. Eu digo, ele está bem e a situação dele é estável. Pronto. Usei o pronome. Então, esse tipo de pronome é um pronome substantivo. Um outro exemplo, né? Tá aqui, eu esqueci de cortar o tudo. Meu tio faltou. Ele adoeceu. Veja como é muito parecido com o exemplo que eu acabei de citar. O sujeito aqui é o meu tio. Inclusive, já tem um pronome bem aqui, né? Que é o pronome possessivo que a gente vai ver vindo. Meu tio faltou. Eu queria fazer referência ao meu tio novamente. E não queria colocar meu tio adoeceu. Então, eu usei o ele. Que aqui funcionou como um pronome substantivo. Ou seja, substituiu uma outra palavra que era um substantivo. Que é o meu tio. Passando essa parte dos pronomes substantivos, nós temos os pronomes adjetivos, que são aqueles que não substituem o substantivo, mas eles vêm acompanhados de um substantivo, como se tomassem o lugar de um adjetivo. Lembram o que é o adjetivo? O adjetivo vem junto com o substantivo. Por exemplo, pincel azul. Pincel substantivo, azul adjetivo. É mais ou menos isso. Com relação aos pronomes, é como se eles ficassem no lugar dos adjetivos. Veja aqui no exemplo para ver se clareia mais. Todo mundo sabe disso. Eu tenho aqui o substantivo mundo. E tenho o adjetivo todo. Como ele está acompanhando o substantivo e não substituindo ele, então eu digo que o todo é um pronome adjetivo. Ele é um pronome adjetivo porque ele está do lado de um substantivo. Dizendo, todo mundo sabe disso. Eu tenho a frase, meu livro é novo. Eu tenho um substantivo, livro, e tenho um pronome que fica do lado dele, que é o meu. O livro não é de qualquer um, o livro é meu. Então eu estou dando um adjetivo para o livro. Qual que é o adjetivo do livro? É ele ser meu. Por isso o pronome é adjetivo. Aqui, não gostei dessa notícia. Eu tenho aqui o substantivo notícia. E tem um pronome que vem antes dele, que é o dessa. Não é que eu gostei de qualquer notícia no mundo, foi dessa notícia que eu não gostei. Logo eu estou dando uma característica, uma qualificação da notícia. De que notícia eu não gostei? Dessa. Então esses são pronomes adjetivos. Tendo explicado os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos, nós vamos para os tipos de pronomes. O nosso livro destaca os 6 principais tipos. Como o nosso livro é dividido em capítulos, nós vamos dividir a nossa aula também em 3. No primeiro capítulo ele traz 3 pronomes, no outro mais 3 pronomes. Por isso ele é dividido em pronomes 1 e pronomes 2. Nessa parte dos pronomes 1, nós vamos ver 3 tipos de pronomes hoje. Nós vamos ver os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Ficou apertadinho aqui na lousa, né? Como vocês podem ver, porque isso aqui nem é uma lousa. Para vocês verem, né? Como o professor inventa de tudo. Isso é uma lateral de uma geladeira que o meu marido conseguiu para mim, né? Ele é artesão. Conseguiu, eu fiz aqui umas bordinhas só para ficar mais agradável para ensinar para vocês. Né? Ter ensinado um vazio ou só olhando pelo livro, talvez fique meio entediante para vocês. Então, voltando. Os tipos de pronomes que nós veremos hoje são esses. Os primeiros são os pronomes pessoais. Pessoal, veja, o nome já vem do nome pessoa. Então, os pronomes pessoais são aqueles que agem substituindo o nome das pessoas. Coloquei aqui, ó, pessoas do discurso, né? Pessoas em questão. Por que pessoas do discurso? Porque quando eu digo pessoas, eu não preciso estar falando necessariamente da pessoa física. Não é nem o CPF, né? Pessoa física. Eu posso estar falando da pessoa objeto, né? Da pessoa animal, da pessoa uma instituição ou um lugar. Por exemplo, eu digo assim, eu nasci em Brasília. Ela é a capital do Brasil. Eu usei o ela, no entanto, Brasília não é uma pessoa. Então, ela é pessoa do discurso mesmo sem ser pessoa física, ok? É bom que isso esteja entendido. Pronto. Quanto aos
pronomes pessoais, eles substituem as pessoas. São aqueles que a gente usa no verbo, né? Eu, tu, ele, nós, eles. Eu até coloquei aqui, ó. Esses que nós usamos no verbo, nós chamamos eles de pronomes pessoais do caso reto. Que são estes: eu, tu, ele, nós, eles. Né? Ela, eles e elas. Quando eu uso eles, eu digo que eu estou usando os pronomes pessoais do caso reto. É só isso. Veja, eu tenho um exemplo. Eu e ele somos amigos. Se eu fosse classificar os pronomes pessoais dessa frase, né, faça um desafio para você. Pause o vídeo e veja se você consegue classificar. E depois continue para ver. Tá? Se você disse que os pronomes pessoais são eu e ele, acertou. São os pronomes pessoais do caso reto. São os que nós mais usamos, né, geralmente. Porém, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que nós não usamos tanto assim quanto os do caso reto. São aqueles me, mi, us, as, vos, li, lis, si, comigo, conosco, contigo, convosco. Você pode ver a tabela com todos eles aí na página 187 do seu livro. Aí você vai ver a tabela com todos os pronomes oblíquos. Não são tantos assim não. Eu coloquei alguns aqui só para exemplificar. Alguns deles nós usamos em situações mais formais. Então, tem alguns, por exemplo, que nós quase não usamos, né? Porque hoje nós agimos muito na informalidade. Até para fazer esse vídeo, eu uso mais da informalidade do que da formalidade. Então, tem alguns pronomes oblíquos que nós usamos mais em situações formais. Por exemplo, nós temos o pronome oblíquo vos. Geralmente, onde nós disputamos em vos, não são em situações cotidianas. Então, a sua mãe não fala assim com você: irei vos visitar esta semana. Não fala, eu vou te visitar, né? É uma coisa mais informal. Nós podemos ouvir mais esses pronomes, por exemplo, em situações da missa, na igreja, no domingo, né? Onde o padre diz assim: a paz esteja convosco. No momento que ele diz o convosco, ele está usando o pronome oblíquo. Eu não coloquei aqui, né? Mas tem no livro, o convosco. No momento que eu estou na sala, eu digo: ó, gente, o diretor estará conosco fazendo uma reunião. É uma situação mais formal. Mas eu também uso esses pronomes aqui numa situação um pouco mais informal também. Então, por exemplo, o comigo, nós usamos muito, né? O contigo, eu vou contigo, tu vens comigo. Claro que eu não falo assim, que era o certo falar, né? Tu vens comigo. Eu falo, tu vem comigo, né? Nós vamos, nós vai, a gente vai. Então, o agente, ele substitui muito esse, né, de conosco. O diretor vai estar conosco, o diretor vai estar com a gente. Justamente por isso, às vezes, eles caíram um pouco em desuso, né? O correto seria, por exemplo, eu dizer assim: vou fazer-lhe este favor. No sentido de vou fazer para ele, ou vou fazer-te esse favor, ou faça-me este favor. Mas na informalidade, a gente coloca de outras formas. A gente diz: faça esse favor para mim, vou fazer esse favor para você. Então a gente acaba transformando um pouco o pronome oblíquo para usar os pronomes no caso reto, porque assim fica mais informal. Mas é importante a gente saber que o pronome oblíquo é usado também, né? Ele é classificado assim. E que sempre que nós estivermos usando da linguagem informal, nós podemos usar do jeito que nós preferimos, mas o pronome oblíquo é o mais correto para a linguagem formal. Então, nós não podemos deixar de usá-los, né? Quando eu digo usá-los, por exemplo, eu já estou usando um pronome oblíquo depois, que é o los, usá-los. Eu podia dizer assim: nós não podemos deixar de usar eles, que é como vocês costumam falar, né? Muito. Mas o correto seria isso, dizer usá-los. Passando disso, nós vamos para o pronome de tratamento, que está lá na página 188. Na página 188, a gente tem a tabela com alguns pronomes de tratamento. Como o próprio nome diz, os pronomes de tratamento é o jeito como eu trato determinadas pessoas. Essas pessoas são os meus interlocutores, por isso eu coloquei aqui a observação, né? Esses interlocutores geralmente são pessoas que assumem algum tipo de cargo no governo, ou em um papel importante, como um líder de igreja, um líder de estado, um governador, né, um líder da nação, o presidente, enfim. Nós usamos os pronomes de tratamento para estes momentos. Não só isso, né, mas para também momentos um pouco mais corriqueiros. Por exemplo, deixa eu tirar uma curiosidade de vocês. O você, a gente pode correr o risco de achar que o você é um pronome pessoal, porque nós usamos muito o você no lugar do tu, né? No entanto, o você é um pronome de tratamento.
que eu uso com pessoas com quem eu tenho um pouco mais de intimidade. Você. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma aula também que eu disse, inclusive, um pouco da evolução do nome você. Que você começou lá com vossa mercê, depois ficou vós mercê, vós micê, vós um cê, até chegar no você, e hoje em dia tem gente que usa só cê, né? Cê tá bem, cê vai. É um jeito que a gente acha mais carinhoso de falar. Então, assim, na página 188 você tem alguns outros pronomes de tratamento. São todos? Não, porque existem vários, assim. Você, sei lá, você pode achar 3 páginas inteiras de pronomes de tratamento. São muitos, porque são para todos os tipos de situações de como tratar as pessoas que estão em determinada posição social. Aliás, estão em determinada posição, no geral, como é o caso do você, que é um jeito um pouco mais simples. Aí nós temos o excelentíssimo, o reverendíssimo, a majestade, enfim. Como esses pronomes costumam ser palavras longas, né, palavras grandes, nos pronomes de tratamento nós usamos uma abreviatura. Eu fiz aqui uma tabelinha com a abreviatura, o tratamento e para quem ele é usado. Aqui eu coloquei somente 2 exemplos, só para ficar mais claro para vocês, mas no livro vocês vão ver outros. Eu tenho, por exemplo, o VM, que eu uso quando eu quero dizer Vossa Majestade. Aí eu estou escrevendo lá uma carta, imagina, para a Rainha da Inglaterra, só. E aí eu coloco VM, Rainha da Inglaterra. A Vossa Majestade, Rainha da Inglaterra. Então é isso que ele significa. Como eu disse, ele é usado para reis, rainhas e imperadores. O outro exemplo que eu coloquei aqui foi essa abreviatura aqui, que quer dizer Vossa Excelência. Vossa Excelência é para líderes religiosos. Então, bispos e arcebispos. Não só da Igreja Católica, né? Bispos evangélicos, bispos da Igreja Ortodoxa, outros tipos de bispos e arcebispos. Então, uso Vossa Excelência. Os pronomes de tratamentos, eles são usados em situações próprias, pontuais. Por exemplo, numa carta, no e-mail que eu envio para eles, ou quando eu vou me dirigir oralmente. Imagine que o bispo vem aqui, em Jaibaras, e de repente eu fiquei responsável por acolhê-lo, por fazer uma carta para acolhê-lo em nome dos jovens. Então, eu vou colocar no início da carta de acolhida Vossa Excelência. Esperamos que Vossa Excelência tenha uma boa chegada. Esses são os pronomes de tratamento. E por fim, mas não menos importante, nós temos os pronomes possessivos, que você vai ver lá no seu livro, lá na página 189. O nome possessivo, ele vem do nome posse. Logo, o nome possessivo vem da relação de posse com alguma coisa. É importante a gente notar aqui que quando eu digo posse, eu não falo de pessoas. Como acontece, por exemplo, no relacionamento possessivo. O relacionamento possessivo é em si algo bonito. Algo que não é interessante. Justamente porque a gente precisa entender que nós não podemos ter posses de outras pessoas. Embora, na linguagem, nós usamos como se tivéssemos. Veja, por exemplo, eu digo meu marido, que deve estar ali dentro fazendo um cafezinho para mim, assim espero. Minha namorada. No entanto, é necessário que a gente entenda que nós não temos posses dessas pessoas. Mesmo que sejam pessoas que nós achamos que temos posses, como é o caso dos nossos filhos. Veja, nossos filhos, meus filhos. Ah, mas fui eu que trouxe ao mundo. É meu, é minha. Eu uso isso, mas preciso não ter muito essa relação de posse com as pessoas. Não são meus, totalmente. Né? Senão a gente tem uma relação aí que não é saudável. Bom, quando eu falo de matéria, né, de objeto, de animais, de lugares, eu posso dizer meu, minha, sem problema. Mesmo que eu diga assim, meu Jaibaras é muito bom, e o Jaibaras não seja exatamente meu, né? Então a linguagem é essa coisa meio figurativa. Os pronomes possessivos que eu relaciono à posse que eu tenho das... Os pronomes possessivos, eles são sempre ligados aos pronomes pessoais. Ele tem essa relação com os pronomes pessoais do caso reto. Veja aqui, ó. Eu tenho os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, nós, eles, né? Como nós já vimos aqui. Para cada pronome pessoal, tem um pronome possessivo que faz referência a ele. Por exemplo, o que eu tenho é meu ou minha, meus ou minhas. O que tu tens é teu ou tua, ou teus ou tuas. O que ele tem é dele ou dela, né? Se ela tem, deles ou delas. O que nós temos é nosso, nossa, nossos ou nossas. O que vós tendes,
estranho, né? A gente não usa muito nós. É vosso ou vossa, vossos e vossos. E o que eles têm é deles ou delas. Né? Porque o eles engloba aí os dois, feminino e masculino. Coloquei aqui 2 exemplos só para figurar. Veja, essa blusa é minha e circulei o pronome possessivo minha. É uma blusa que pertence a mim. Nossas atividades são fáceis. Ou mentira, professora? Ah, tá bom. Eu sei que se fosse em sala e eu perguntasse, nossas atividades são fáceis, é o quê? Primeira coisa que vocês iam dizer é mentira. Enfim, nossas atividades são fáceis. O nossas, ele está circulado porque também é um pronome possessivo. Bom, aqui chegamos ao fim, não é, da nossa aula sobre pronomes. Qualquer dúvida, me perguntem pelo WhatsApp, me perguntem pelo Classroom, né, pelo aplicativo. Como vocês veem, no dia lá da aula que eu coloquei essa atividade, eu não pedi essa explicação, não pedi atividade, pedi só anotações sobre a videoaula. Então, essas anotações que eu tenho aqui, escreva no seu caderno. Escolha uma parte do vídeo para dar um pause, dar um zoom e escrever. É tudo isso que eu peço. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer observação, qualquer coisa que não tenha ficado muito clara, pode me procurar. Nós temos aí o grupo da sala, né? Eu sou diretora de turma de vocês, então não tem nem como dizer eu não tenho comunicação. A gente já é um pouco entrosado, já dá pra vocês se abrirem comigo. E assim, galera, não só sobre atividade, né? Sobre atividade eu queria pedir assim que vocês tirassem o print e mandassem lá no Google Classroom. Quem não tem muita intimidade ainda com o aplicativo, eu mandei pro grupo do WhatsApp um tutorial que você pode ver lá, tá bom? Mas me procure também para conversar sobre qualquer angústia que você tenha. A gente está num período de isolamento e eu sei que pode não ser fácil, principalmente para vocês que saíam bastante, né? A gente costuma sair mais de casa para trabalho em casa, às vezes vai no shopping, fazer compras ou no cinema, mas vocês saem bastante, se cuidem, evitem sair se não for necessário, lavem as mãos sempre que possível, sempre que saírem, quando tem muita necessidade, sempre que chegarem, cuidem dos nossos velhinhos, das nossas crianças, da sua mãe, do seu pai. Faça suas atividades, respeite o trabalho que o professor tem de organizá-las, de procurar um vídeo, de gravar para você, de estar ali no WhatsApp o dia todo, conseguiu, não deu certo, e agora? Deu? Falem, pode me falar das suas angústias, do que lhe faz mal nessa quarentena, de alguma coisa que vocês tenham sofrendo em casa, pode ficar à vontade para conversar comigo. Eu estou disponível para vocês, tá bom? É isso, no nosso próximo capítulo, quando nós estivermos no pronome 2. E se nós não estivermos na aula presencial, eu gravo uma outra aula sobre os outros tipos de pronomes. E aqui é isso. Obrigada pela atenção, façam as atividades e a gente se lê.